Então, falando um pouquinho, né, dessa questão de infraestrutura verde, que é algo bem atual, é um conceito bem atual, né, e que é trabalhado principalmente nessas questões urbanas, tá? Em paisagismo geral também, mas quando a gente trabalha com a questão urbana, a gente consegue trazer grandes benefícios para a cidade, né? Então, essa questão que eu estava falando agora há pouco, né? A gente tem que olhar a cidade como um ecossistema, né? Onde todos esses elementos naturais que são o ar, o solo, a água e os organismos vivos, tanto vegetação quanto fauna, quanto nós, né? Porque nós somos os organismos vivos também, e como acontece a dinâmica entre esses elementos, a cidade e nós, né? Então, como o ar se relaciona com a cidade, como o solo, né? O ar é muito simples, né? É uma questão de ventilação ou falta de. E assim, a gente não tem praticamente ventilação nas grandes cidades mais, né? Porque se a gente pensar em São Paulo é uma cidade de pequenos morros, né? Aí o ar frio, que de manhã, né, essa circulação, o ar quente sempre sobe, aí ele esfria, à noite ele desce. Só que quando a gente está trabalhando com as áreas altas, a nossa área alta é o Espigão da Paulista, por exemplo, com prédios bem altos, isso barra completamente a circulação de ar, né? Essas cidades super construídas que não consideram os ventos na hora de projeto, a gente vai barrando o ar, vai criando canyons, né, onde o ar circula no meio dos prédios e não sobe, tá? Por quê? Porque o espaço vai ficando estreito. Pensa que isso daqui são prédios e tem aqui a rua, né? A gente sabe que o ar quente sobe, lembram da aula de ciências, né? O ar quente sobe. Então o ar do escapamento, do concreto que absorveu calor, vai esquentando e vai subindo? Mais ou menos, porque o que foi absorvido pelo concreto e pelo asfalto fica, e isso aumenta a temperatura pra caramba. E dependendo o ar não sobe, ele vai fazendo um movimento de círculo e vira como se fosse um redemoinho, um canyon, né? E aí a poluição fica presa também nessas áreas, tá? Então é importante a gente pensar nos elementos construídos dessa forma, né? E essas forças, né, esses elementos naturais, eles podem ter impacto positivo e negativo sobre a cidade e sobre a forma como nós usamos a cidade, né? Então, assim, a gente conhece esses elementos, né? A gente sabe como eles funcionam, a gente conhece, desculpa, o ciclo do ar, o ciclo da água, a gente sabe como os organismos vivos se comportam, a gente sabe como o solo se comporta quando ele é cortado, né? A gente corta o solo para fazer construções, a gente aterra espaços para criar novas vias em volta de rios e de lagos, né? A gente sabe como isso se comporta. O solo mole, ele pode desmoronar, um solo que é muito cortado não vai infiltrar água, né? As árvores vão demorar muito mais para crescer. Então, assim, quando eu uso o que eu sei em favor do projeto, a gente consegue tirar todos os benefícios dessa força. Quando a gente ignora, né, e fala, não, deixa isso para lá, a gente tem os problemas que a gente enfrenta em todas as grandes cidades, né? E o principal dele é a questão da drenagem da água, de alagamento, de enxurradas, né? A gente está super acostumado. Eu acho que foi o ano passado, né, no começo do ano, que teve, acho que a segunda aula do começo do ano, choveu tanto, 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 que o pessoal não conseguiu chegar na Unip para ter a aula. Eu lembro que eu cheguei com a Paula, que dava aula comigo, e tinha um único aluno na sala de aula, né, de manhã. Foi a Assim. primeira aula. Foi a primeira, né, de vocês eram Foi. calouros, né? Sim. Então, os veteranos, que era a turma de Pupiá, tinham tido uma. Então, logo, assim, isso acontece toda hora, né? E a gente sabe exatamente o porquê isso acontece. Será que a gente sabe resolver? A gente sabe, né? Só que demanda um trabalho que não é papum. É um trabalho que vai sendo feito ao longo do tempo, que demanda esforço coletivo, grande vontade de investir na coisa correta, né? E aí, então, né, falando desses processos da cidade, né, esses processos todos, né, esses sistemas que geram benefícios, as infraestruturas, eles precisam de matéria-prima,
né, para funcionar, né? Então a árvore precisa do gás carbônico, né? A chuva, né? O sistema de água, o ciclo da água precisa da evapotranspiração, precisa de umidade. Para a gente usar, né? Assim, os bens de consumo que a gente consome, né? O computador, o celular, a comida, a roupa, isso tudo tem uma matéria-prima que entra, a energia vem de alguma matéria-prima, né? Então, seja ela energia termoelétrica, elétrica, combustível do carro que vem do petróleo, né? Isso tudo vem de alguma matéria-prima. E isso tudo também gera resíduos, né? Então, joga gás carbônico, joga lixo físico, joga água suja, né? Então, a gente está sempre trabalhando com, a gente chama isso de mecanismo de entrada e mecanismo de saída, né? O ideal é a gente trabalhar em círculo, tá? Vocês vão... Tem aquele livrinho rosa, pink, do Richard Rogers, que chama Cidades para um Grande Planeta. Deixa eu anotar aqui. Ele fala bastante dessas questões de forma muito simples. E ele é muito legal, ele mostra como tudo isso funciona nos nossos projetos urbanos de cidade, tá? Eu acho que deve ter na internet alguma coisa disso, tá? Eu nunca procurei o arquivo porque eu tenho o livrinho, ele é pequenininho há muito tempo. Mas enfim, e aí o que acontece? A gente acaba trabalhando, né? E eu sempre vou lembrar do grupo de PUP desse ano, o pessoal da noite, que reclamava que na Vila Olímpia tinha muitas árvores e que elas cobriam a iluminação, e na cabeça deles as árvores eram um problema, né? Então, assim, a questão dos elementos naturais, do meio ambiente da cidade, sempre foi tratada como uma dualidade, tipo Corinthians e Palmeiras, né? Não é para ser uma dualidade, a gente tem que trabalhar isso de forma conjunta, né? Para que um possa conviver equilibradamente com o outro. E é muito mais possível do que vocês imaginam, tá? Passa, Larissa, por favor, próximo. Né? Então, ó, as questões, né? O que acontece quando a gente não leva essas questões a sério, não considera, né, esses processos naturais, tá? Então, esses processos alteram a relação entre os elementos naturais, né? Então, os processos urbanos, né, a forma como a gente usa o solo, então, a forma como a gente implanta cidades, como a gente obtém energia, como a gente faz a circulação de bens, de pessoas, né, de informações, isso tudo altera a relação desses elementos com a cidade e da cidade com os seres humanos, né, e cria esse desequilíbrio, né, que afeta diretamente a qualidade de vida dos cidadãos, né. E aí, quais são, né, os principais problemas que a gente conhece? Então, a impermeabilização excessiva do solo, a gente acaba com a drenagem natural da água, né? Isso vai gerar mais enchente, vai gerar rebaixamento de lençol freático, as nascentes ficam menores ou até morrem, assim, falando de questões básicas, né? Poluição das águas, né? Então, se a água é toda, se a gente tem um espaço também excessivamente permeabilizado, né? Impermeabilizado, desculpa. A água vai escorrendo e levando tudo para o rio, né? Tudo que é sujeira, assim, desde sujeira química que cai dos veículos até sofá, né? Porque a gente vai no piscinão e vê sofá depois lá, né? E essa é a água que vai para o sistema de tratamento que custa zilhões para chegar na nossa torneira, né? Então, tem erosão, tem deslizamento, toda hora tem deslizamento, né? Tem contaminação do solo, tem perda de fertilidade do solo, perda de biodiversidade, né? A gente sabe que os animais têm, esses pequenos animais, né, os passarinhos, abelhas, insetos, eles têm um papel fundamental, né, na manutenção desses elementos naturais, principalmente da vegetação, né, e a gente perde principalmente essa vegetação, a cobertura vegetal, que é o elemento chave, né, para a criação de bem-estar e qualidade de vida em questões de ambiência térmica na cidade. A gente tem interferência no fluxo de ar, né, que eu falei, que influencia diretamente essa questão da dispersão dos poluentes, né, altera microclima, forma a ilha de calor. Vocês já ouviram falar de ilha de calor? Sim, no estudo de caso que eu fiz, falou sobre ilha de calor. Qual que é o seu estudo? Da Walden, da Alemanha.
Ah, de Vauban é maravilhoso. Né? Aliás, a semana que vem a gente podia até falar um pouquinho sobre ele. Eu amei esse projeto. É maravilhoso, também é o que eu mais amo, é um dos que eu usei no mestrado. Ele é super, é um bairro ecológico, é o bairro ecológico. Aliás, a Alemanha é o país da qualidade de vida, né? A maior parte dos bairros ecológicos estão lá. Depois a gente pode falar até um pouquinho disso, que é bem legal para a escala que vocês estão trabalhando. E ilha de calor é assim, ilha de calor acontece quando a temperatura entre o campo e a cidade fica maior que, por exemplo, 5 graus, né? Então, ok, São Paulo é uma cidade gigantesca, mas se a gente considera uma cidade menor, né? E a temperatura, sei lá, medida no celular é 20, você vai ver no campo tá 17, na cidade está 12, 13, né? Por quê? Porque a cidade segura calor, o concreto, o asfalto absorvem calor. Né? E a cidade fica toda quente e não tem árvore, isso só vai esquentando e piorando a situação. E pior ainda, né? A luz do sol e o calor interagem com os elementos químicos expelidos, né? Pelos carros, e isso cria todos aqueles gases venenosos, absolutamente venenosos. Pode passar, Larissa. Tem uns dados mostrando na cidade do México, né, um dia de intervenção térmica, então morreram, sei lá, mais de 100 pessoas, né, por causa da poluição, né. Então, vendo a cidade como um ecossistema, a cidade deve ser reconhecida como parte da natureza para que seja projetada de acordo com essas dinâmicas. Pode passar. E aí a gente fala de um aspecto importante, né? Para entender, a gente está falando de sistema de espaços livres no nosso projeto, né? Como a gente vai, como que isso funciona em conjunto, né? Qual é o que por trás disso tudo, né? Então, o que, o X da questão, é um conceito de ecologia chamado ecologia da paisagem, né? Então, a ecologia da paisagem trata a forma como esses padrões de vegetação funcionam de acordo com os processos ecológicos, tá? E ela é baseada em duas questões fundamentais. Uma é trabalhar como sistema, e isso necessita de conectividade. Por isso que eu falei que as calçadas são super importantes, a arborização urbana, porque é ela que vai fazendo a conexão entre as pequenas áreas que a gente vai projetar dentro da cidade, né? E aí ele divide isso em alguns temas, né? Ele fala que a mancha verde da cidade, né? Quando a gente olha tipo a foto do Google, ele chama de mosaico territorial, né? Um mosaico é aquela coisa composta de pedacinhos de vidro, né? De azulejinhos, forma um mosaico, a união de pequenas coisas, né? E aí ele fala que esses mosaicos são formados por pequenas manchas verdes, por corredores verdes, né, principalmente formados nas grandes cidades pela arborização urbana. O ideal é quando a gente consegue usar córregos, tá, abertos como corredor. E aí ele fala de núcleos ou matrizes que são grandes manchas verdes, grandes tipo Parque Estadual da Cantareira, tá? Não é grande tipo Ibirapuera. O Ibirapuera seria uma mancha, né? A gente está falando de grandes manchas de valor ecológico muito grande, onde a gente tem espécies, animais grandes e pequenas, né? E todo esse fluxo acontecendo de forma natural. Tudo bem pensar nessa coisa do sistema, de pequenas manchas com corredores, aí manchinha, corredor, vai criando um mosaico que funciona em sistema? Tudo bem? Tá Obrigada. ótimo, prof. Alguém dá sinal de vida, né? Aqui eu usei um exemplo, né, de uma cidade média, é a cidade de Atibaia, tá? A gente poderia estar usando, a gente poderia abrir o Google, né? Escolher a nossa área de trabalho, né? Então eu dei uma marcadinha rápida, né? Vocês estão vendo em azul a linha do rio Atibaia, que é o principal rio de Atibaia, é um rio aberto, largo, ainda com uma vegetação ripária, né, de mata ciliar, que é fantástico. E aí eu fui fazendo uma linha verde, contornando algumas manchas verdes importantes da cidade, né? Então, se vocês forem olhar, bem no meio tem a gente tem o rio, aí tem uma rodovia, né? E aqui do lado direito dela, a gente tem uma grande área arborizada. Vocês conseguem ver isso, né?
Parece um estômago, assim, é meio de lado. E aí sai uma linha verde dela que vai ligando em outras áreas verdes. Essa linhazinha que faz essa subidinha, vocês estão vendo isso? Isso aí, perfeito. Muito obrigada. Essa linhazinha que sobe é um canteiro central de uma avenida mais larga, então a gente consegue ter o plantio de umas árvores um pouco maiores, né? Então ele vai fazer o papel super importante de conexão entre essa área que é enorme, que é super arborizada, dá para ver que é uma mancha com árvores altas, né? E com outros corredores da cidade. Nesse caso, para ficar super legal, ela chega numa areazinha que tem um córrego aberto, né? E que está limpo. Então, assim, a gente vai ligando esses pontos e criando um sisteminha. Agora, tentem imaginar na cabeça de vocês, fechem os olhos, assim, eu imaginei uma foto da nossa área, do Google, imaginem todas as ruas muito arborizadas, tá? Então, pensa que a gente vai pegar o mapa, e aí onde tem as árvores, a gente vai desenhando linhas verdes, que vai ser praticamente o desenho de todas as ruas. Vocês conseguem ver como isso já melhora? Né? A hora que a gente vai traçando linhas verdes, a gente tem que pensar nessa infraestrutura verde, nesses corredores de arborização, como se eles fossem, por exemplo, um ar-condicionado natural, né? Que vai refrigerando, umidificando a cidade. Então, a gente tem vivido dias muito quentes, a gente teve, eu não tenho acompanhado esses dias, mas a gente teve secura perto de nível de deserto, de ar seco, né? Isso manda as pessoas para o hospital, né? Quem tem problema de bronquite sofre e muitas pessoas morrem, né? Nesses dias quentes, secos e com a poluição das grandes cidades, né? Então é por isso que é tão importante a gente pensar nessa questão da arborização também, tá? Pode passar. E aí o papel das Professora, calçadas é super importante, pode falar. desculpe interromper. Não, pode falar. É que a gente está falando dessas áreas verdes e até o momento eu estava entendendo que essas conexões precisavam ser feitas por áreas que são 100% naturais, né? Mas você mostrou que mesmo na avenida, né, essa arborização já forma suas conexões só pelas árvores grandes. Exatamente, forma. Uma das grandes questões, acho que é 2 ou 3 slides aqui para frente, da infraestrutura verde, que é a rede de elementos naturais, né, que na cidade é basicamente árvore, né? Uma das grandes sacadas é que, assim, existe a infraestrutura verde natural e a construída. Então, a gente pode construir sistemas que copiem os sistemas naturais, né? A gente pode, a princípio, plantar árvore, e a árvore é só plantar, né? Ela está um pouco maior, um pouco adulta, se eu plantar ela em cima de todos os telhados, por exemplo, ela está funcionando igualzinho. Então, se eu tenho um teto que suporta com bastante terra uma árvore para crescer, maravilha, eu recuperei a área verde, assim, de cobertura vegetal, pelo menos, que não cabe em nenhum lugar da cidade, né? É diferente de plantar telhadinho verde, que também aí ele tem uma questão térmica importante, né? Que ele reduz o calor ali nas lajes de baixo, ele capta água, ele serve como horta urbana, como área de lazer, mas não se compara a árvores, vamos dizer assim, né? E a gente pode imitar outros serviços também, né? Então, por exemplo, a gente consegue criar sistemas de drenagem natural que imitam um pequeno córrego, né? Então, dá para criar biovaletas, por exemplo, na calçada. Jardim de chuva que replica essa área de filtração. Eu vou mostrar esses elementozinhos aqui. E essa é a parte mais legal desse conceito, porque a gente consegue, de fato, usar na cidade. E, assim, a gente tem visto pequenas movimentações nesse sentido, né? São Paulo já tem feito alguns jardins de chuva, né? Aqui em Santo Amaro, eles têm... são grupos de ativistas, né? Eu não sei se é nesse conjunto de slides que eu tenho as fotos, mas se não eu acho e mostro para vocês depois, né? Mas são diversos canteiros em São Paulo, feito por ativistas. Tem um ex-aluno aí da turma da Anchieta, que faz parte desse movimento, que eu vou falar para vocês já o nome, quando eu lembrar, né? Mas alguma coisa de árvore na rua, tipo rios e ruas, né? Alguma coisa árvore na rua.
E a prefeitura também já está começando a criar. Então, quando a gente tem aqueles desenhos no sistema viário, né? Você está andando na faixa e, de repente, tem aquele pintado branco que você tem que mudar e voltar, né? Então, esses desenhos de sistema viário de segurança, alguns já vêm sendo transformados em áreas de jardim de chuva, de área de permeabilidade, em plantio, né? Então, dependendo de onde for, até em pequenas hortas. Então, a gente consegue construir isso, que é maravilhoso. Né? Aí, se a gente for olhar o conceito aqui da infraestrutura verde, vocês vão entender o porquê isso, né? Então, é um dos conceitos mais utilizados nos últimos 20 anos, né? Quando se fala de natureza na cidade, e considera que os sistemas naturais, né, através de seus processos ecológicos, esses processos naturais de vida das árvores, de movimentação de água e de ar, produzem diversos benefícios para o homem e para a cidade, e por isso são igualados às demais estruturas da cidade, né? Por isso que a gente chama de infraestrutura verde. E eles são necessários ao bom funcionamento do espaço urbano. Pode passar, Larissa. A grande sacada, gente, é que isso é muito barato, tá? Então, pensa, plantar árvores na rua filtra ar e produz umidade e melhora a temperatura, né? E tem uns números que mostram que é muito mais barato investir em arborização urbana do que, por exemplo, em hospitais para tratar todo mundo que tem problemas decorrentes dessa poluição e desse ar seco. E todo mundo que mora em grande cidade hoje tem algum problema respiratório, né? São estudos científicos, não é blá, 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 não, né? São dados. Vamos falar daqui, daí eu vejo se está nesse também, senão eu já pego para vocês no outro slide. São sistemas de alto desempenho e baixo custo, né? Então é barato, né? São coisas muito mais baratas do que grandes infraestruturas de engenharia, né? E que promovem esses serviços ecossistêmicos fundamentais para o funcionamento da vida na cidade, né? Alguns desses serviços ecossistêmicos, desses benefícios, né? Essa fotinho é daquele pessoal, eles chamam Árvore Ser Tecnológico. Eu via muito eles pelo Facebook. Vocês já devem ter visto isso por aí, né? Então, tem árvore ser tecnológico, tem água sua linda, né? Tem algumas coisinhas assim que são bem legais. Então, ele mostra, ó, né, os benefícios da árvore, por exemplo, né? Então, a transpiração da floresta cria os rios voadores, né? Então, pensando na grande floresta da Amazônia, ela cria toda a umidade que vai gerar chuva em quase o país inteiro, mas as árvores da cidade criam umidade também. Reduz a temperatura, né? Sequestra o carbono da atmosfera, regula o fluxo da água no período de secas e enchentes. Tem um papel importante na diversidade biológica e cultural, né? Porque a gente tira proveito cultural de tudo isso. Quando chega o fim de semana, a gente quer ir para onde? Para a praia, para o parque, a gente vai para o sítio, a gente de uma forma ou outra a gente foge para os elementos naturais, né? Então isso é algo importante também. Tem manutenção da qualidade de água, regulação de nível do lençol freático, né, e diversas outras questões, isso relacionado só às árvores, né? Se a gente pensar no resto, são diversos benefícios, pode passar. E aqui falando da questão do preço também, né? Então, pensando em infraestrutura urbana tradicional, né? Então, abastecimento de água, toda a rede de saneamento, energia elétrica, dados móveis, né? Abastecimento de comida, né? E de outros bens para a cidade. Então, eles são elementos monofuncionais. Cada um deles funciona para uma única coisa e eles têm altíssimo custo, né? Então, a rede de abastecimento de água abastece água e ponto final. A captação de esgoto capta esgoto e ponto final, né? A rede de iluminação pública leva a iluminação e energia elétrica só, mais nada. Então, cada um deles produz um único benefício, e eles são gigantescos, eles são carésimos, eles têm uma manutenção permanente e muito cara, né? Quando a gente fala da infraestrutura verde, a gente está falando de elementos multifuncionais, né? Se a gente pensar num pocketzinho parque desses que vocês estão projetando, né?
Então, a gente tem só a árvore, já faz tudo aquilo que a gente estava falando, e já não é, monofuncional mesmo. A gente vai ter o solo, né? As áreas permeáveis que vão também tratar de infiltração. Essa água vai reabastecer o lençol freático lá embaixo e regulando a água subterrânea, a gente garante que as nascentes dos rios continuem vivas. Lembrando que tem diversos rios e córregos escondidos dentro da cidade que a gente não vê, que continuam com todo o processo, tá? Eles só estão escondidos. Então, a infraestrutura verde é uma rede de espaços multifuncionais baseada nos processos naturais, portanto, de baixíssimo custo, mas que são altíssima tecnologia, né? Então, para reproduzir, o pessoal tem criado, por exemplo, árvores tecnológicas, né? Que são elementos que captam a umidade do ar e produzem água. Eu estava vendo isso no deserto, né? Enfim, é uma puta tecnologia investida, um dinheirão para criar uma árvore, né? Lá as árvores não vivem, questão, enfim, é o deserto, né? Mas então, assim, tudo que esses elementos naturais fazem demanda tecnologia de ponta e alto custo para ser mimetizado, né? Ou seja, é super barato, tá? Pode passar. Aqui tem os dados, ó. Então, as árvores urbanas dos Estados Unidos removem anualmente 111 mil toneladas de poluentes do ar, que custariam 3,8 bilhões de dólares para o Estado se tivessem que ser tratados de outra forma, tá? Se a gente não tivesse as árvores que tem. Se tivesse mais, economizaria muito mais. Gente, 3,8 bilhões por ano, tá? Por ano. De dólares, não é nem de reais, né? O serviço médico americano gasta anualmente cerca de 6,8 bilhões com pacientes que têm problemas respiratórios causados pela poluição. Então, atacou a sinusite, a bronquiolite, qualquer ite, dor de garganta que seja, que você precisa de um cuidado médico, que é algo que não dá para resolver em casa com coisas naturais, a gente vai lá, né? Ou vai gastar o nosso dinheiro do plano de saúde, ou o nosso dinheiro pago pelo imposto para o serviço de saúde pública que a gente tem no Brasil. Nos Estados Unidos eles não têm, né? A gente reclama que é ruim, mas existe, pelo menos, né? 6,8 bilhões, tá? Gastos com isso, né? E a gente acabou de ver que 3,8 seriam economizados. Então, assim, é uma questão de conta. É só fazer a conta para ver como isso funciona, faz sentido e tinha que estar pronto já, tá? Pode passar. A hora que a gente começa a ver os dados, eu, pelo menos, que já sou meio veia verde, começa a dar um negócio que você fica enlouquecido, sabe? De falar, eu vou plantar árvore, tipo, na minha casa, assim, né? Isso daqui é só para relembrar, né? Vocês já tiveram a aula de História do Paisagismo, a gente falou sobre os parques de Boston, mas essa coisa da infraestrutura verde surgiu aqui, né? Quando o Olmsted, lá em 1890, ligou todo aquele sistema, né? Ele criou novas áreas verdes, interligou grandes parques para fazer a drenagem das águas do rio, né? Funcionando como um ladrão, com área de transbordo, parques e tudo mais. Isso é a semente da infraestrutura verde. Isso é tecnologia tão evoluída que, ó, de 1890 a 2020, nada ainda superou esse projeto. Pensem no quanto que a gente já estudou e criou. A gente criou a árvore do deserto que transforma o ar seco em umidade, né, o vento. E a gente não conseguiu criar um sistema ainda melhor do que esse de 1890, que, assim, é obra-prima, né? É algo que sem comparações na história do urbanismo. Não é paisagismo, não, é urbanismo. E o pessoal da engenharia hidráulica estuda isso para drenagem até hoje, tá? Então, pode passar. Depois vocês deem uma estudadinha nele também. Pode passar, Larissa. Acho que tem umas fotinhos, né? Então, aqui dá para ver, né? A foto da esquerda, de cima, é um pequeno parque. Peraí, volta só um para eu mostrar uma coisa legal. Um pequeno parque... O de cima, por favor. Um pequeno parque no meio da cidade, com um lago artificial, né?
é água, do mesmo jeito. Essa água está umidificando o ar e diminuindo a temperatura da mesma forma. A hora que bate o vento no lago criado, né? Vamos falar daqueles criados, o que a gente consegue criar. Bateu o vento no lago, bateu o vento nos jatinhos que a gente colocou no Pocket Park da rua, esse vento imediatamente é resfriado, né? Bateu na água, ficou mais frio, e vai mais frio para onde tiver que ir, tá? Então, vejam a importância do papel da água, né? Nessa foto da direita, vocês estão vendo corredores verdes, né? No meio de áreas bem urbanizadas. Então, os da esquerda é basicamente a arborização da calçada, tá? O da direita tem um canteirinho central um pouco mais largo, mas esses da esquerda é árvore dos dois lados da rua, e olha só o corredor ligando, né? E vai ligando isso por toda a cidade. Pode passar. Criando áreas diferenciadas, o caminho de passeio hoje virou ciclovia. Pode passar, Larissa. Aqui algumas outras fotos. Pode ir, tem jardim botânico, né? Aqui uma outra forma, volta aqui só um pouquinho, que ele mostra uma área bem urbana, né? Então aqui dá para pensar naquela história do núcleo, do corredor, né? Do pequeno fragmento verde na cidade. Então esse projeto aqui na Nova Zelândia, isso é 2012, já é velhinho, né? Ele mostra, né, como um rio, um córrego que passava pela cidade, que tinha a sorte de cair numa área de parque, como acontece no nosso Ibirapuera, a gente tem o córrego, é o do Sapateiro, eu acho, eu sempre confundo o nome que chega lá, né? Ele foi aberto, né, nesse percurso da cidade, então ele era canalizado, ele foi reaberto, as margens foram criadas, e ele fez o papel de ser um corredor que vai conectando outras areazinhas verdes, né? Então vocês podem ver que tem corredores de arborização urbana que vão ligando outras praças, outras áreas verdes, e é muito legal quando essas áreas livres são ligadas a áreas cívicas, né? A grandes equipamentos, porque aí a gente une a questão, óbvio, da arborização, que pode ser pista de caminhada, de bicicleta, né, de Cooper, com outros usos de grandes equipamentos, né? Então, você cria um percurso alternativo de passeio, né, para acessar esses equipamentos, onde tem muita gente. A gente tem a biblioteca, né? Pode passar, as faculdades. Então, aqui um exemplo, né, nas áreas urbanas, o que pode ser corredor? Tudo que é infraestrutura linear ou de transporte vira corredor, né? Então, linhão de energia elétrica. Sabe quando tem aquelas faixas com aquelas torres enormes de energia elétrica? Geralmente tem viveiro embaixo dessas áreas. Vocês já viram? Mais na borda tem bastante delas, né? Então, isso aí pode ser transformado em horta urbana ou em plantio arbóreo. Não pode plantar coisa muito grande, tem umas normas, né? Eles permitem fazer plantio e ciclofaixa, né? Então, se a gente usa esses linhões todos para fazer horta urbana, e São Bernardo, acho que está fazendo isso, hein? Quem mora em São Bernardo? Tem isso, Pro. Eu já vi Tem, aqui. né? Porque Do faz lado tempo... bem numa rua bem movimentada, assim, tem um muro. E aí você passa, assim, pelo portãozinho, você vê um monte de coisa plantada até lá no fim. Eu vejo Então, isso, tem bastante. São Bernardo tem pra caramba, né? E tem no Linhão também. Então, para quem mora aí perto, para esses lados, né? Dá para visitar, é super legal, né? Então, ciclovia dá para arborizar, linha de trem, gente, o trem tem aquela faixa do lado de reserva, aquilo lá poderia ser um paredão arbóreo, né? As rodovias mais largas também, os canteiros centrais de avenida, a arborização normal das calçadas e a água, quando a gente tem, né? O que são fragmentos, as manchas pequenininhas, né? Então, esses pequenos espaços como quintais, os quintais contam, né? As pracinhas, os playgrounds, mesmo estando dentro de edifício, né? Todas essas áreas onde a gente consegue ter um pouco de verde. E as manchas maiores, os núcleos, né? Então, parques, áreas protegidas, até a gente chegar nas grandes áreas, tipo Serra do Mar, tá? Pode passar.
E aí, alguns dos elementos que a gente consegue construir na cidade, né, que a gente mimetiza esses serviços da natureza. O Jardim de Chuva é o mais conhecido, né? Ele virou um boom na mídia. Tem construído em São Paulo, até o jornal fala um monte, tem tudo quanto é lugar propaganda disso, né? Esses dois aqui são da cidade de Portland, lá perto de... estado de Washington, né? Do lado para cima de São Francisco, nos Estados Unidos, perto de Seattle. Então, é um lugar que chove pra caramba, né? Diversos problemas de alagamento, de drenagem, e aí eles criaram essas soluções, né? Então, o que é o jardim de chuva? É um jardim que, durante a chuva, ele capta a água e faz a infiltração dela de forma mais rápida, né? Então, ele é geralmente afundado, ele é uma baciazinha, né, para segurar um pouco da água. A gente só planta nele, né, porque ele é um jardim, não é um poço, plantas que vivam, né, que sejam resistentes à água, né, plantas higrófitas. E eles têm por baixo uma camada de brita larga, que faz com que a água desça rapidamente, né? E aí dá para ir implementando a tecnologia, né? Pode ter uma grande camada de brita, então pensa, a água chega na pedra, aí dá para pôr um cano de PVC no meio, né? Fazendo furo dos lados, um cano furado, né? Aí essa água passa pela brita, vai para o cano, né? Para ir lá para baixo, tipo, tchau, água, vai abastecer o sistema, o lençol freático e some da calçada, da via, né? Só que o cano furado vai distribuindo a água pela terra também, né? Então isso ajuda a recompor as águas subterrâneas e também ajuda a manter a terra úmida, né, para todo esse plantio que existe, tá? E olha como é bonitinho, né? Estão vendo? Então, esse da direita é uma faixa onde tinha alguma coisa pintada, né? Virou. E aí, onde você está com o cursor, dá para ver, né? A calçada é amarela, a guia é amarela, e aí tem ali um buraquinho por onde a água vem da rua e entra. Né? Esse aí é grande até, parece até uma mini lagoinha, né? Então dá para ser grande, dá para ser menorzinho. Só na cova da árvore dá para ser um mini jardim de chuva. Pode passar. Agora acho que então aí mostra como é o fundo dele, né? Então ele tem essa camada de brita que é super importante. Aqui ele mostra um cano, né? Tá escrito overflow inlet, sei lá. Aí o cano furado, né? Que ele pode levar também para o rio, né? Para onde essa água vai ser despejada, ou ele pode ir para baixo também, tá? Professora, Oi. Você acha essa uma boa solução para áreas de grandes cidades ou isso acaba se tornando um lugar onde as pessoas jogam latinha, bituca de cigarro e viram a água suja? Então, assim, o problema do mundo são as pessoas, né? essa é a grande questão. O povo vai jogar, é inevitável, vai jogar bituca de cigarro, porque as pessoas são mal educadas, né? Mas não é por causa disso que a gente vai deixar também de construir as soluções. Óbvio que isso tem que ter uma manutenção, né? Então vai ter que ter mais limpeza, principalmente pós-chuva, para que seja retirado, para que isso fique esteticamente sempre agradável, né? Mas olha esse exemplo, esses dois são de São Paulo, ó. Árvores por aí, que chama o movimento, tá? Ou nova, eu acho que é árvores por aí, não novas árvores por aí, tá? Eles pegaram isso tudo, acho que é aqui região Chácara Flora, aqui perto da Unip Chácara, Santo Antônio, né? Eles pegaram essas pequenas rotatórias, né, de bairro residencial, fizeram esse desenho de guia, eles usaram entulho no lugar da brita, né? Eles usaram o próprio entulho que foi quebrado do círculo, né? Foi mais picotado, triturado. Gente, tipo nós, a gente pode se candidatar para ir, tá? Eles recebem voluntários. E é super legal participar, porque a gente toma maior contato, né? A gente assume a causa, assim, e vê como o negócio funciona. Aí eles quebram, colocam como brita, né? Colocaram algumas espécies, poucas, e mais pedra, né? Porque, enfim, porque isso daí não vai ter uma manutenção constante da prefeitura, né? Então isso aí vai permitir uma bela infiltração de água e é muito mais agradável do que um chão básico, né? Eles têm sempre cara de matinho, vocês estão vendo uma vegetação misturada? Sabe onde tem um monte disso? Em Nova York.
Se vocês pegarem o Google Street View para passear em Nova York, lá nas ruas próximas da High Line, as que sobem, vocês vão andando, vocês vão ver que tem diversos pequenos jardins de chuva por toda Manhattan, assim, pequenininhos, naquelas ruas de 6 faixas, é sensacional, tá? Eu não vi em dias de chuva, mas o que a gente tem de notícias é que tá legal, tá funcionando legal, né? E assim, óbvio que a proporção, a gente tem que pensar em proporções, né? Esses dois vão resolver o problema? Não vão, né? Mas se a gente tem vários, se a gente tem todas as rotatórias, se tem na calçada, se tem um sistema, isso vai ajudando, começa a virar 0,00001% para, sei lá, 1%, 5%, né? Até que isso tenha uma expressão maior. Pode passar. Professora, Oi. os canteiros nas calçadas, quando coloca árvore, assim, eles também tomam esse papel quando a gente faz um mais linear, assim, mais longo? Ele também tem Faz. Tem uso, né? sim. Pode fazer. Aí, dá para a gente, num plano de massa, prever grandão, né? E depois, num detalhamento, a gente desenha, né? Porque ou vai ser uma árvore que lida bem com bastante água, às vezes, ou a gente faz um desenho que proteja pelo menos essa parte de cima da raiz, que é mais sensível para não apodrecer, né? Para que a água passe rápido, pelo menos, por onde está a raiz da árvore, né? E as partes onde tem menos raiz, aí a gente deixa área de infiltração mesmo. Ó, tá vendo esse outro de São Paulo? Né? Gente, isso é fantástico. Se vocês começarem a pesquisar, vocês vão ficar apaixonados. Assim, pode passar. Tem mais 9 minutos para a gente ver todos. Ó, aí tem a biovaleta. A biovaleta é um jardim de chuva comprido. Virou uma valeta de chuva, tá? Então, isso daí é muito usado em ruas mais inclinadas. Então, ao invés de só absorver, ele absorve, mas vai encaminhando também. Mas não vai levar para o rio de qualquer jeito? Vai. Só que a hora que você tem pedra no fundo, estão vendo que esses têm umas madeirinhas assim, né? Isso vai fazendo a água descer mais devagar. As raízes vão filtrando já a água, né? É super mais bonito para a cidade do que um canteirinho básico, né? E ajuda bastante na diminuição da velocidade com que a água chega no rio para alagar, tá? Então, ali perto do Largo do Aroche, com o Baixio do Minhocão, às vezes tem pequenos alagamentos, né? Então, se a gente trabalha nas áreas em volta com biovaleta, a água demora para chegar lá. Então, às vezes, nem dá tempo de alagar. A ideia é essa, tá? Pode passar. Aí, córrego renaturalizado, né? Então, reabrir as águas da cidade parece totalmente utópico, mas nas áreas de maior... As áreas mais periféricas de Borda, né? A gente vê aí próximo a Anchieta, que é a periferia de São Paulo, a gente tem mais área aberta, a gente tem os córregos já abertos, então revitalizar a margem é mais fácil, né? É mais fácil começar de fora para dentro, porque pensa, mexer no rio Tietê, aí sim é uma coisa complicada. Mas nesses pequenos córregos que vêm de fora, né, a gente vai pincelando de fora para dentro a mudança. Dá para fazer lagoas também de contenção de água, como acontece lá no projeto dos parques de Boston, né? Então, áreas rebaixadas, então pensa no piscinão. São Bernardo, que tem aquele projeto de drenar com zilhões de piscinões horrorosos, buraco de concreto, né? Tem o do Taboão da Serra aqui também, que é um que eu passo bastante. Você passa toda hora do lado do piscinão, ele tá vazio, cheio de sujeira, cheio de bicho, horroroso e um trambolho. É isso que é um piscinão. Os que estão abertos, aqueles que são, tipo aquele do Pacaembu, que é embaixo da praça, beleza, tá resolvido. Eles funcionam, mas eles são horrorosos, né? E eles só funcionam para isso. Se a gente transforma esse piscinão em uma piscina natural, com uma borda de parque, gente, outra história, pelo menos uma pista de caminhada e árvore, né? E aí dá para trabalhar com bordas degradês, né? Para que quando a gente não tenha água, secou, época seca agora, não tem água nenhuma, a gente dá outros usos para essas áreas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma área que tem uma quadra uma quadra poliesportiva,
Choveu, alaga a quadra, não tem problema nenhum, né? A hora que a água descer, a quadra está lá de volta. Então, a ideia é essa, é trabalhar com multifuncionalidade, com diferentes épocas, né? Porque senão fica vazio a maior parte do tempo. A gente tem que tirar melhor proveito disso, tá? Pode passar. As wetlands, né? O wetland é traduzido em português como alagado construído, né? O wetland, naturalmente falando, é aquela borda rasa dos rios, dos lagos, que tem essa vegetação que vocês estão vendo aí. É a taboa. Quando eu era criança, eu chamava de salsicha, porque é um monte de mato, aí ela tem uma flor, já é igualzinho uma salsicha, tá? Uma salsicha marrom espetada na ponta do caule, né? Então, você olha, parece uma plantação de salsichas, assim, na beira da água, né? É uma das plantas mais filtrantes que tem no universo, de verdade, né? No mundo inteiro, onde ela tem, é ela que se usa. E essa areazinha da borda, né, dos rios, dos lagos, ela recebe toda a água suja que vem de fora, filtra, até que a água fique mais limpa no meio. Gente, filtra mesmo, tá? A raiz filtra pra caramba. A água vem, né? A que escorre por cima, óbvio que pode ter um pouco de sujeira, mas as folhas também filtram, tá? E os estudos mostram, né, do pessoal da Sabesp, da CETESB, né? A água que chega e a água tratada, a diferença, né? Enfim, os metais pesados todos são filtrados, tá? E dá para trabalhar com carvão ativado, que é esse mesmo que a gente usa nos filtros, né, de beber água, tá? E esse é construído, ó. Esse é uma mimetização, uma cópia, uma imitação, né? Foi construído como se fosse um espelho d'água, né? Que recebe essas águas para que sejam filtradas na wetland. E olha que bonito, não é? Muito mais bonito do que qualquer piscininha, piscinão e o que for. Pode passar. Refresca, porque é água, né? Olha esse que lindo, maravilhoso. Esse projeto eu vou escrever aqui no chat para vocês. Esse é o que me faz chorar. Esse escritório chama Turenscape. Eu já devo ter falado para vocês porque eu mostrei o Parque do Banco Vermelho, né? O diretor, quem criou o escritório, eu provavelmente vou escrever errado, Kong Jan Yu. Sei lá como escreve Yu. Deve ser assim. É parecido com o Kim Jong, o coreano, o ditador lá, né? Mas ao contrário, Kong Jan-il. Ele é o chinês que revolucionou os parques da China, né? Então, isso era um rio largado, tipo um Tietê, e ele foi sendo tratado, renaturalizado e transformando em áreas, assim, esse e diversos outros transformados nas áreas de lazer mais lindas que vocês podem imaginar. Então, a lição de casa é entrar no site do Turenscape, né? É um site bem feio, tá? Bem mal feito. Aí aqui em cima você põe lá em inglês, porque senão são as letrinhas coreanas, lá chinesas, né? E aí vocês vão vendo os projetos. Gente, dá vontade de chorar, assim. Chorar de lindo, chorar de tristeza porque não é aqui, chorar porque eu queria ir lá, sabe assim? Juro, eu sempre que eu fico um pouquinho mais buscando referência, eu começo a chorar de raiva, né? De querer fazer essas coisas e não poder. Mas é fantástico, ó, a areazinha de borda, a criancinha brincando, pô. Por que as nossas crianças não podem brincar nos córregos, né? O teto verde e a parede verde, né? Que são os dois mais construídos de todos. Então, no mínimo dos mínimos, eles estão filtrando o ar, tá? E o teto verde e a parede verde estão filtrando calor também. Então, a laje que tem o teto verde em cima, a parede chapada, essa é uma lá do Milcão, ó, que tem as plantas, isso tem manutenção, claro, tem que ser bem feita e custa dinheiro, né? Mas isso tudo deixa de absorver calor, isso tudo contribui para não criar ilhas de calor. Além de não absorver calor, não sufoca de calor todo mundo que mora, tipo eu que bate o sol oeste aqui na minha sala e nesse escritório improvisado o dia inteiro. Se eu tivesse parede verde, já não ia morrer de calor. Já não precisaria instalar ar-condicionado, ligar o ar, poupar energia elétrica, sabe? Então, isso tudo é a bola de neve do bem, vamos dizer assim. Pode passar, já está acabando, né? Vou passar rapidinho nos últimos.
Acho que acaba aqui, né? Então a ideia é essa: construir um futuro mais saudável, sustentável e resiliente. A fotinho do Al Gore, né? Não sei se vocês já assistiram ou leram Uma Verdade Inconveniente. O Al Gore, ele foi senador americano, candidato a presidente roubado pelo Bush. Ele fez um documentário que chama Uma Verdade Inconveniente, antigo, 2001, sei lá, que revolucionou essa questão também do aquecimento global. Ele mostra todos os dados, né? Ele mostra a foto tipo dos montes cobertos de neve na Argentina, sei lá, em 1990 e 2000, na mesma época do ano. Então, um com neve e o outro microneve, sabe? Tipo, acabou a neve. Então, para quem gosta disso, tem no YouTube, e agora tem Uma Verdade Inconveniente, uma verdade ainda mais inconveniente, acho. Ele, enfim, é alguém para se ficar de olho, para quem gosta disso. Acho que acabou, né?